Profeta Isaías, vai ser uma mensagem curta, mais incisiva. Temos Santa Ceia do Senhor. Eu mesmo falei, eu mesmo não abri, estava com a minha Bíblia aberta aqui no outro texto. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Eu não sei, já está aqui? Rapaz, são mais rápido que eu. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Eu vou ler apenas o versículo 8. Apenas o versículo 8. Diz assim, como está aqui no texto, no telão. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Bendito é o nome santo do Deus eterno que nos concedeu a oportunidade de estar aqui. Espírito Santo, eu te louvo, te agradeço, porquanto o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Daqui um pouco estaremos vindo à tua mesa e bem sabemos, ó Deus, que essa mesa nos garante a salvação e vida eterna. Fala conosco, Espírito Santo, eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Você pode assentar-se. Eu quero ser breve porque temos ceia e eu estou muito feliz com o que eu estou vendo, né? A evolução do nosso Ministério de Louvor. Coisa maravilhosa, né? Bacana, né? Deus abençoe os músicos dessa casa, pastor Adilson, presbítero Jailton, o Lucas, que está ali no contrabaixo, né? Começando a mostrar serviço, né? São novos tempos, irmãos, novos tempos. E nesses novos tempos nós precisamos entender, o profeta Isaías, ele tem uma visão de Deus. O profeta Isaías foi um profeta que ele passa por 4 reis, 4 dinastias. E eu entendo que o político muda, mas o profeta não muda. O político, ele tem tempo limitado, ele precisa ser reeleito. O profeta é escolhido. Então entenda uma coisa, assim como o profeta Isaías, você também foi escolhido. Mas tem um detalhe, a Bíblia diz que ele nasceu e começou a profetizar, né? Ele começa a profetizar, até que chega no capítulo de número 6, e aí o texto começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta começa a narrar, dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele começa a narrativa e o seu séquito, a sua comitiva, enchia toda a casa. Então ele começa uma narrativa que vai mudar toda a sua vida. Ele tem um encontro com Deus ali, mas pastor, ele não era profeta? Ele já não profetizava? Sim, ele era um profeta, nasceu num berço em que ele foi preparado para isso, mas quando chega num determinado momento, Deus tem um encontro com ele e vai mudar toda a narrativa, vai mudar todo o rumo da coisa. Ele está sendo profeta, agora Deus está dizendo assim, eu te dei as nações por profeta. Assim como falou com Jeremias. Assim como ele falou com Jeremias, a mesma questão aqui também acontece com o profeta Isaías. Ele tem uma visão de Deus. Queridos, nós somos separados, escolhidos, desde antes do ventre. Davi ele vai dizer que os nossos dias estão escritos no livro de Deus, sem que nenhum deles existisse. Agora chega um momento da nossa vida em que algo diferente e extraordinário vai acontecer e vai definir para que você veio, o porquê você está aqui. E nesse momento em que Isaías estava vivendo um momento da sua vida, um momento comum, ele tinha bom relacionamento com o reino, alguns dizem que ele era aparentado ao rei Uzias, e ele tinha uma vida tranquila, confortável como profeta, assim como eu e você. Temos nosso trabalho, temos o nosso dia a dia, temos a nossa família, temos os nossos afazeres e somos crentes. A gente vem para cá, a gente arruma igreja, a gente limpa igreja, a gente prega, a gente canta, a gente adora a Deus, a gente volta para casa, amanhã começa a rotina de novo, terça-feira tem culto, quinta-feira tem culto, aí domingo novamente você tem a sua rotina, uma rotina comum. Isaías estava vivendo exatamente isso, até que chega o momento que acontece algo na vida dele, que vai mudar o ciclo, que vai marcar dali em diante, vai pontuar de forma diferente. E muitas vezes acontece na
nossa vida esse momento e a gente não entende, a gente não percebe. Quando ele tem uma visão de Deus, que ele diz assim, certamente eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Ele começa a declarar o que Deus está mostrando para ele. Deus mostra o templo, Deus mostra o trono. O próprio Deus aparece no trono, mostra a comitiva, mostra serafins, coisa que ele ainda não tinha visto. Ele vai olhar ao redor, ele está vendo o que está acontecendo, aquilo vai pontuar ele. E no dia seguinte ele podia dizer para a turma assim, rapaz, o culto ontem foi bênção. O culto ontem foi, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Ele poderia amanhã, no dia seguinte, ele fazer apenas um comentário do que foi bom ontem, mas ele tem um entendimento de uma visão. Ele diz assim, eu vou perecer porque eu vi o Senhor, e de repente vem um anjo e toca nos lábios dele e tira a impureza dos lábios dele. Ele poderia no dia seguinte dizer, olha, eu senti Deus, chorei, dancei, pulei, profetizei, foi uma bênção, abracei com o irmão, marchamos junto, foi uma coisa terrível. E no dia seguinte ele levar a vida dele comum. Mas entenda uma coisa, Deus te trouxe até agora para dizer para você, o comum acabou, é tempo de prestar atenção no que eu estou fazendo na tua vida, nesse novo ciclo, porque daqui para frente a história é outra, daqui para frente eu quero mostrar o porquê que eu te consagrei, te separei, te trouxe aqui, porquê que eu te escolhi de um ventre, porquê que eu não permiti que você fosse um fruto de um aborto, porquê que eu permiti a tua vida, porquê que você nasceu, o processo que você passou. Então Deus escolheu o dia para te dizer assim, hoje eu estou marcando, pontuando, tocando em você, para mostrar para você o porquê que eu permiti você nascer. Você pode chegar amanhã e dizer assim, ontem a mensagem foi boa, foi uma adoração, foi diferente, o irmão tocou o hino, combinou com o pandeiro e combinou com outros instrumentos, mas o culto foi uma maravilha ontem, e você continuou uma vida comum. Mas você pode também diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode aproveitar essa noite de hoje e entender que é o ponto de mudança da tua vida que você sempre pediu a Deus. Só que não vem do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele sabe fazer. Às vezes a gente fala assim, não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer, e a gente não entende isso. Quando Deus fala assim, é do jeito que eu quero, Ele não está dizendo isso porque Ele é Deus, e lasque-se o resto, eu sou Deus, eu quero desse jeito e acabou. Quando Deus fala assim, é do jeito que eu quero, é porque Ele sabe qual o desfecho, qual o final. Isaías estava confortavelmente como profeta. Isaías estava confortavelmente profetizando para Israel. Isaías estava seguindo o seu ministério até que o Senhor tocou nele. E ele entendeu que era um momento de mudança. Era um momento de mudança de comportamento. Toda mudança de comportamento tem confronto. Toda mudança de comportamento vai ter oposição. Tem gente que não entende o que Deus quer fazer. Eu falei aqui pela manhã, pastor, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja, a gente não vê mais milagre. Claro, não tem dom. Por que não tem dom? Porque a igreja não busca. Por que não busca? Porque nós entramos num vício de buscar as nossas necessidades em primeiro lugar. Nós entramos num vício de buscar primeiro o que eu preciso. Nós entramos num vício, isso foi entrando na igreja, e isso aí é parte da frase que Jesus diz sobre o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Não é roubar de forma abrupta. A palavra roubar ali quer dizer klepto, que quer dizer furtar sorrateiramente. Jesus está dizendo assim, o ladrão veio para furtar sorrateiramente. Ele não veio para causar um impacto, ele veio para aos poucos, ele veio devagar, ele veio trazendo coisas e que a gente vai aceitando e que nós vamos deixando acontecer e vamos nos confortando, porque parece que é doce ao nosso paladar, e nós dizemos assim, pastor, isso não tem nada a ver. Eu falei que eu não ia dizer, mas eu vou dizer, né? Suspender um culto porque tem jogo do Brasil, isso tem nada a ver. Também não tem milagre. Tem muita adoração, mas quem disse que adoração é cantar? Quem disse que a gente adora quando estamos só cantando? A Bíblia diz que os homens glorificam a Deus pelas nossas obras.
Quando eles veem as nossas obras, aí a glorificação do nome do Senhor. Quando vê mudança em você, querido, estamos vivendo esse tempo, mudança de comportamento. Não importa o tempo que eu tenho de crente. Tem gente que está o tempo todo de crente, tem conhecimento, está na presença e não atenta para a mudança que tem que fazer. Ele poderia estar confortavelmente como profeta, estava tudo bem, estava tudo tranquilo. De repente morre o rei Uzias, é como se Deus falasse assim: eu vou tirar a tua estrutura natural e eu quero ver se você confia na minha estrutura sobrenatural. A proposta do reino foi dito aqui, quando foi lida a leitura devocional, Jesus dizendo assim, vos é chegado o reino. Pastor, com a chegada do reino, o que muda? Muda tudo, irmão. Com a chegada do reino, o império de Satanás, ele vai se posicionar. Com a chegada do reino, vai ter confronto. Com a chegada do reino, vai ter oposição. Com a chegada do reino, vai ter guerra, vai ter batalha. Não tem nada no Antigo Testamento que diga que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Você não vê no Antigo Testamento passagem, a menos a passagem de Davi, que Saul ficava endemoniado e Davi tocava a harpa. Mas entenda uma coisa, querido, não tem essa guerra no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Por que a nossa luta é contra principado e potestade? Porque chegou um novo reino, o reino dos céus chegou, e esse reino que chegou, ele abriu um alistamento militar, e nesse alistamento militar você foi convocado, e você agora faz parte desse reino. É por isso que você tem luta. Só tem um detalhe: enquanto você buscar as suas prioridades, o reino não vai fazer por você aquilo que tem na promessa, mas quando você deixar as suas prioridades e priorizar o reino, você vai começar a ver tudo aquilo que você não tem conseguido durante anos, o reino providenciar para você, porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. O reino te convocou, é tempo de se posicionar. Nós estamos vivendo um tempo de densas trevas, irmãos, estamos vivendo um tempo de escuridão, é tempo de trevas sim. Nós estamos vendo o que está acontecendo no que rege o mundo. Pastor, o que rege o mundo? A política e a religião. Na religião está havendo coisas absurdas. Na religião nós estamos vendo aí um monte de falso profeta. E na política nós estamos vendo leis sendo construídas para parar a igreja, leis sendo construídas para poder impedir a pregação do evangelho, leis sendo construídas para corromper família, que é projeto de Deus. A Bíblia diz que Satanás se levanta contra tudo que é Deus. Então nós estamos vivendo um tempo de escuridão, um tempo de treva, mas a minha Bíblia diz que nós somos luz na treva. O Senhor te chamou para ser luz nessa treva. Então entenda: pastor, mas eu estou apertado aqui. Está apertado porque está buscando resolver o teu problema. Deixa Deus resolver isso aí. Busca o reino. Pastor, buscar o reino é largar meu emprego, é ficar na igreja o tempo todo. Não! Buscar o reino é buscar o que está faltando. Buscar os dons de Deus. Aqui tem gente que Deus escolheu para expulsar demônio. Aqui tem gente que Deus escolheu para falar em língua. Aqui tem gente que Deus escolheu para poder orar e enfermo ser curado. Aqui tem gente que vai orar e mortos serão ressuscitados. Está escrito na palavra, foi dito aqui, dito assim: limpai os leprosos, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Quando o reino chegou, trouxe essa autoridade, essa capacidade, e Deus chamou você para esse alistamento. Então, irmão, Deus vai cuidar daquilo que você não pode cuidar, mas aquilo que você tem que fazer, se posiciona. Deus está te chamando para o engajamento nessa noite. Ele diz: nenhum soldado que milita se embaraça com coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja precisa se posicionar. Sabe por quê? Tem gente para ganhar para Jesus, tem endemoniado que precisa, irmão, ser liberto, tem viciado que precisa ser liberto, tem gente que está vivendo nas trevas e está dependendo da tua palavra, tem vizinho teu que não vai para a igreja, mas vai assistir um culto na tua casa. Nós falamos sobre isso aqui. A Bíblia diz que a igreja crescia porque eles ensinavam no templo e nas casas. Às vezes a gente olha para a nossa casa, tem um problema lá, e tem mesmo. Eu sou do tempo, irmão, que a gente ia orar nas casas, que panela voava, móvel fazia barulho, coisas terríveis aconteciam, casas assombradas pelo diabo.
E muitas vezes nós estamos vivendo um tempo de escassez dentro da nossa casa, somos crentes porque a gente precisa colocar dentro da nossa casa o poder da palavra de Deus. Nós precisamos nos reunir lá, na minha casa, na sua casa, precisamos orar. É no templo e nas casas, porque se a casa não for liberta, não tem igreja liberta. Se a casa não for próspera, não tem igreja próspera. Se a casa não produzir, a igreja não produz, porque o ministério começa em casa. Aqui tem profeta, mas você é o profeta da sua própria casa. Antes de eu chegar lá, você já está lá. Abre a tua boca e profetiza sobre a tua casa. Eis-me aqui. Enviar, pastor, é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Pastor, não é fácil não, é muita responsabilidade. Ah, não é responsável não? Pensei que fosse. Não, pastor, porque sabe como é esse negócio de dom, né? Eu tenho até medo. Né? Você devia ter medo, irmão, sabe de quê? De se estremecer com a presença do diabo. Você devia ter medo. Você devia ter medo de não fazer uso das armas que o Senhor te deu. Você devia ter medo. Você devia ter medo, sabe de quê? De não buscar a presença de Deus firmemente. Sabe por quê? Nós temos medo de buscar Deus e a nossa vida tomar outro rumo. Nós temos medo de buscar Deus e a vida não prosperar. Nós temos medo de buscar Deus e perder tempo, entre aspas, buscando Deus. Não, é melhor eu cuidar das minhas coisas. É mais fácil eu dizer para o Senhor assim: o Senhor é o meu pastor, é o Senhor que manda em mim, mas o Senhor tem que ir onde eu quero. Querido, entenda uma coisa. Paulo, o maior pregador do Evangelho, ele vai para determinados lugares e orando, e tem uma hora que ele fala assim: o Espírito Santo nos impediu. Por que que ele ouviu a voz do Espírito? Porque ele buscava a Deus. Nós fazemos coisas erradas porque nós não buscamos a Deus para saber se é aquilo que Deus quer para nós ou não. Nós entramos em determinadas furadas da vida e depois a gente fica rodando, igual aquele camarada, tem dois na canoa, mas cada um está remando para um lado, fica rodando em círculo na canoa e não chega na margem. Por quê? Porque cada um está remando para um lado, um correndo para um lado, outro correndo para o outro. Entenda uma coisa, irmão, se você é casado, busque pela tua casa. Se é casado, o esposo e a esposa são crentes, agarra um no outro, vai para a igreja, vai orar, vai clamar, vai se envolver. É tempo de se envolver. Nós estamos vivendo tempo de treva, as coisas que estão acontecendo são terríveis. Eu falei coisas aqui pela manhã de que estão acontecendo no Brasil, que eu não vou repetir agora, mas entenda uma coisa, meu irmão, é tempo de batalha, de guerra. Você foi convocado, você foi alistado. Eu não estou pregando isso aqui que é para poder preencher tempo de mensagem, não. Eu estou pregando isso aqui, irmão, porque realmente não tem milagre nas igrejas. É muita gente cantando, adorando, mas eu lembro aqui, pastor Adilson falou uma coisa aqui para mim, eu guardei. A pessoa endemoniada, orando, ele pegou o instrumento que estava na mão dele, colocou sobre a pessoa e o demônio saiu, irmão, em nome de Jesus. Que é isso, meu irmão? Ah, pastor, esse amuleto, né? Não, Davi tocava uma harpa, o demônio de Saul saía, acalmava. Nós estamos precisando disso. Eu não sei hoje o que acontece dentro da igreja dessas aí, que se o demônio manifestar, o que vai acontecer? Meu irmão, nós vivíamos tempo, eu vivi isso, está ali, ó, o evangelista Ivano, pastor Adilson, são pessoas, nós somos contemporâneos, nós vivemos essa questão da igreja, de espírito maligno vir, levantar, jogar bateria para o alto, né, pastor? Jogar bateria para o alto, para um lado para o outro, e vem um irmão cheio de autoridade falar em nome de Jesus, e o demônio se cala e sai, porque a autoridade espiritual, aonde está a autoridade espiritual da igreja? Nós estamos limitados a culto, e nós não fomos feitos só para fazer culto, nós fomos feitos para fazer culto, mas para ganhar o mundo para Jesus, para curar enfermo, para libertar leproso, para limpar leproso, para expulsar demônio, irmão, em nome de Jesus. Pastor, mas para me expulsar o demônio tem que expulsar umas coisas de mim primeiro. Então vai também, fala com Jesus: Senhor, tira isso de mim, para que eu possa ir e não ser envergonhado. Estamos com uns pecadinhos de estimação. Isso aqui não. Uns negocinhos. Estou falando para mim também, irmão. Estou falando de mim. Estou falando de você também. Estou falando de mim. Né? Eu estou rindo aqui, mas estou rindo de mim. Se está rindo aí, está rindo de você mesmo. Né? Coisinhas que a gente não quer abrir mão, irmão. O reino dos céus é tomado à força. À força. O Senhor não lhe deu rosas, te deu uma espada.
A música que você canta é uma espada. O instrumento que você toca é uma espada. A mensagem que você traz é uma espada. O testemunho que você dá é uma espada. O Senhor não te deu rosa, o Senhor te deu espada. Mudança de comportamento. Pastor, eu estou orando para Deus mudar há quanto tempo? Há 10 anos. Já parou para pensar que Deus não vai mudar? Que é você que tem que mudar? A gente quer que Deus mude. Senhor, muda. Deus, eu? Senhor, muda. Eu? Não, irmão. É você que tem que mudar. Sair do natural. Sair do comum. Profeta Isaías era profeta. Deus usava, mas estava vivendo o comum. Quer viver o sobrenatural de Deus? Muda de comportamento. Senão não vai alcançar. Promessas têm níveis. Eu quero uma coisa muito grande, mas eu estou transitando no nível de baixo. Tem crente que não tem sonho, é fábula. Fábula. Ele imagina assim, Deus vai me dar. Já passou um ano. Deus vai me dar 2 anos. Deus vai me dar 3 anos, 4, 5, 10 anos. E Deus não deu. Pastor, estou esperando no Senhor. Deixa eu te contar uma coisa aqui, irmão. Ah, pastor, mas não é no tempo de Deus? Quem sou eu para determinar o tempo de Deus? Quem sou eu para determinar o tempo de Deus? Tempo de Deus na vida de Abraão. Muito bem. Tempo de Deus na vida de Abraão. Mas o que ele diz para o profeta Jeremias? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deixa eu te contar uma coisa, o reino chegou. Pastor, o que é que o reino traz? Realeza. O que é que o reino traz? Riqueza. O que é que o reino traz? Autoridade. O que é que o reino traz? O nome. O que é que o reino traz? Posicionamento. O que é que o reino traz? Movimento. O que é que o reino traz? Autoridade. Entenda uma coisa, eu quero ter autoridade, mas eu não tenho, eu não consigo me mover, eu não consigo mudar o comportamento. Tem gente que chega no quartel, é cabo a vida toda, vai morrer cabo. Vai morrer cabo. Tem aquele que vem como soldado, é cabo, sargento, tenente, capitão, major, e aí ele vai embora, vai indo, ele não para. Porque, querido, Deus também nos promove. Se isso é um exército, tem promoção para você. Toda casa militar tem promoção. Toda casa militar tem promoção. Então, se você fizer a tua parte, o Senhor vai te promover e Ele quer te promover. Preciso mudar de comportamento. Eu não vou mais dizer assim, ó, o culto ontem foi uma bênção. E você? Continua a mesma coisa. Pastor, foi um avivamento. Avivamento que não muda comportamento não é avivamento, irmão. Avivamento tem que mudar comportamento. O que você precisa? O que a igreja precisa? Aonde eu estou envolvido? Por que Deus me chamou? Deus te chamou para cá. Deus nos colocou numa igreja na beira da rua. Será que isso foi por acaso? Pastor Lindenberg achou uma oportunidade. Ele foi esperto. Fui nada. Fui não. Se Deus poderia colocar a gente lá na rua de trás, lá em cima do morro, do outro lado, na beira do rio, aonde fosse. Deus nos colocou aqui, de frente para a rua. Você já parou para falar, Senhor, eu fui para essa igreja. E o que o Senhor quer que eu faça lá? Chegou o tempo da igreja se posicionar. O teu posicionamento, irmão, vai promover a tua casa. O teu posicionamento vai promover a tua família. É o teu posicionamento que vai mudar a tua casa. Não se conforme em viver o que os outros falam de você. Sobre pessoas e parentes. Ah, meu tio é crente. E só falam isso de você. Ah, o meu avô é crente. Ah, o meu irmão é crente. Não, o meu pai é crente. Só falam isso de você. Meu avô é crente. Olha, quando ele orava, o negócio era doido. Meu pai é crente, mas quando ele fala, quando ele ora, sai de baixo, irmão.
Olha, a minha tia é crente, o meu irmão é crente, mas quando ele fala, uma vez uma mulher apareceu lá com o capeta, ele repreendeu no nome de Jesus. Olha, eu estava enfermo assim, meu tio orou e fiquei curado. Eles não precisam só dizer que você é crente, eles precisam dizer quem você é e o que acontece através de você. A palavra foi lida aqui, eu quero juntar essa palavra à mensagem de hoje, eu preciso mudar meu comportamento. O Senhor diz, vai lá, cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita morto, irmão. Qual crente que tem coragem de chegar diante de um defunto, no meio de uma multidão, o velório, as flores, todo mundo chorando, e você chegar e falar assim, em nome de Jesus, levanta, sai daí e anda. Irmãos, cadê os crentes que têm coragem de fazer isso? Pastor, por que eu não tenho coragem de fazer? Porque quem te dá coragem é o Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deus não mudou, nós é que paramos de buscar os dons de Deus. Eu estou falando de crente cheio da unção, cheio do poder, para transformar famílias, para libertar famílias, para subir no púlpito pastorear, irmão. Não é todo mundo. Agora, para cuidar de gente, todo mundo tem capacidade. Todo mundo tem condição de cuidar de alguém. Mas eu só estou cuidando do meu próprio umbigo, ainda bem que é um. Se fosse dois, estava lascado. Se um já dá trabalho, né? Umbigo, olhando para o seu próprio umbigo, ainda bem que é um. Se fosse dois bigos, estava lascado mesmo, não tinha jeito. Nós estamos olhando para a nossa necessidade, não, pastor, vou fazer mais. Pastor, eu vou orar mais. Pastor, eu tenho que fazer mais. Tira esse mais, irmão. Vai e faz. É hora de crente viver milagre. Deus não te chamou para ser crente social. Eu entendo que nem todo mundo vai ressuscitar. Eu entendo que nem todas as enfermidades vão ser curadas, porque tem enfermidade que é sentença. E sabe o que mais me dói, pastor? É que tem sentença dentro da igreja. Tem crente sentenciado dentro da igreja. É isso que dói. Enfermidade, o Senhor Jesus cura, mas precisamos sair da timidez. Para Jesus era tão fácil, né? Jesus curava os enfermos, mas ele era Jesus, pastor. Eu sou mais ou menos. Está conformado em ser mais ou menos? É transformado ou conformado? O que você é? Está na hora. Eu vou encerrar essa mensagem aqui. Você pode estar dizendo, pastor, Santa Ceia. Pensei que você ia falar umas coisas bonitinhas. Né? Eu até nem vinha, né? No jogo do Brasil, eu já estou triste, perdeu, e o senhor ainda vem baixo o cajado. Irmão, eu estou falando para gente madura. Eu estou falando para crente adulto. Não estou falando para crente menino. Eu estou falando para quem realmente Deus chamou. E qual o teu chamado? Deus te chamou para quê? Para que tanta coisa, tanto enfeite, tanto conhecimento, tanta coisa, pereré, pequetê, para quê? Para poder ocupar lá o cemitério, enriquecer o tesouro da eternidade lá no cemitério. Irmãos, entenda uma coisa, Deus te deu essa capacidade para te usar aqui, se posiciona. O profeta Isaías estava confortável profetizando, mas quando ele tem uma visão de Deus, a Bíblia diz que ele teve uma visão de Deus, ele vê os serafins, ele vê o trono. O texto diz, e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a casa, ou seja, tinha uma plateia, tinha toda uma comitiva com ele. Então, você pode não estar vendo, mas tem uma comitiva de anjos aqui, pronto para entregar o que Deus determinou para entregar. Senhor, eu quero, às vezes, dar vontade de falar assim, não, dá um machado aí para abrir a cabeça dessa camarada e botar as coisas aí dentro. Pastor, tem anjo aqui? Eu não creio em culto de anjo. Eu não estou cultuando anjo, não. Mas a Bíblia diz que anjos são mensageiros do Senhor. Quantas vezes anjo aparece na Bíblia e vai entregar mensagem de Deus, vai entregar recado de Deus, vai posicionar varões de Deus. Aparece um anjo para Gideão e o anjo chama ele de varão valoroso e vê o valor dele. O anjo não tocou nele, não botou fogo nele, não falou nada. O anjo só falou e entregou a missão. Tem anjo de Deus aqui pronto para te entregar a tua missão. Se posiciona, meu irmão. Se posiciona na terra que Deus vai te conduzir. O Senhor tem promessa sobre a tua vida, o tempo está passando, pastor, está esperando a morte da bezerra, só pode, está esperando mais o quê? Eu não tenho tempo, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, pastor, eu trabalho. Aí Paulo diz assim, vocês viram vocês conhecem a minha vida, que mesmo trabalhando, vos anunciei o evangelho. Pastor, eu não tenho tempo de estar indo. Não tem não? Por quê? Porque eu trabalho, anuncia lá no teu trabalho.
Mostra que tu é crente doido lá. Pastor, eu vou perder meu emprego. Você não precisa roubar o tempo do patrão? Você não precisa invadir a privacidade de ninguém? Só fala assim, Senhor, me dá uma oportunidade. Deus sabe cavar a oportunidade. Se posiciona. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. É tempo de mudar de comportamento. Sair do marasmo, da vidinha legal de crente. Deus manda em mim, mas eu vou só arrumando questões e questões e questões na vida e me ocupando, e não vai sobrando tempo para Deus, irmão. Isso é uma realidade, é uma verdade. Estava tudo bem, estava tudo tranquilinho, estava tudo legal. O Isaías lá, profetizando, falando para Israel, bacana, o rei amigo dele, ia lá na presença do rei. De repente ele vai dizer, são 4 versículos, 5 versículos, no 6º muda a história. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ele, que eu vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha a condição que ele apresenta. Qual é a tua condição? Eu vou morrer. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Ah, é? É. Então estou mandando um anjo aí tocar nos teus lábios, vou purificar, vou arrancar a tua iniquidade, você não vai me dizer, o problema é os lábios? Eu estou limpando. Qual é o teu problema? Conta para Deus. No meu tempo tinha um hino que andava assim, corinho. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime. Você sabe. Conta para Jesus. Não se desanime. Sabe qual foi o nosso problema? Perdemos essa simplicidade. Perdemos essa simplicidade. E nós precisamos voltar a essa simplicidade. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Somos pentecostais. No meio pentecostal tem glória a Deus. No meio pentecostal tem aleluia. No meio pentecostal tem crente que se alegra, bate o pé, dá palma, pula, roda. Porque é pentecostal. Porque diante do poder do Espírito Santo, irmão, não tem nada que possa ficar de pé. Pastor, eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Você está no lugar errado. Ou muda de comportamento ou não vai se encaixar. Sabe por quê? Na presença dele. É um trocadilho que faz a respeito falando Leviatã. Mas diz assim, na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Minha Bíblia diz, lá no livro de Atos, estavam todos reunidos no lugar, no mesmo lugar, já está reunido aqui, todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. Querido, é crente pulando, dando glória, é demônio indo embora, é enfermidade sendo expulsa, curada, é crente sendo renovado, transformado, batizado com o Espírito Santo, falando em língua, dando glória, língua enrolada, um interpreta, o outro profetiza. Meu irmão, isso é igreja, isso é a igreja de Jesus e você faz parte dela. No nome de Jesus, fica de pé aí, meu irmão. O Senhor está te tocando hoje. É hoje. É hoje. É tempo do novo, do renovo. Acabou o tempo do descanso. Deus te convocou. Deus te convocou. Aleluia, aleluia. Deus convocou você nesse momento, o Senhor está te chamando, pastor, está tudo certinho, estou na minha correria. Sai da tua correria, vem para a correria de Jesus. Eu queria te seguir, o Senhor quer me seguir? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é porque Jesus não tinha onde morar, não. Não é porque Jesus era miserável, não. É porque Jesus não tinha tempo. Jesus não tinha tempo para parar. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não é porque ele não tinha condição nem capacidade, não. É porque Jesus não parava. Ele tinha um tempo. Ele tinha 3 anos para poder cumprir o seu ministério. Ele, em 3 anos, ele fez algo glorioso. Preparou a igreja, fundou a igreja, encheu a igreja, batizou a igreja, renovou a igreja. Ele marcou o tempo da igreja. Com 3 anos, Jesus fez tudo isso. E pastor, mas ele era Jesus. E para desmentir a nossa teologia falida, ele diz assim: mas vocês farão obras maiores,
maiores do que a minha. E o que nós estamos fazendo de maior? Não estamos chegando nem perto, não estamos passando nem pela trave, não estamos nem assustando o inimigo, meu irmão. Em nome de Jesus de Nazaré, recebe aí renovo, unção, renovo, poder do Espírito Santo. É crente falando em mistério com Deus, faz parte da igreja. Aleluia, aleluia, aleluia.